Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. O primeiro vídeo é esse aqui. Deixa eu sair fechando essas outras coisas aqui. E o capítulo. Mas só tem arrombado neste negócio aqui. Ah, Lola, uma região Oxe, tão por que não tá bonita, ficando em tão Talash... Ah, tropical, eu sei por quê. tão bela, cheia de coisas maravilhosas, pokémons legais, Peraí. arquipélago de ilhas pra explorar. Esse é um vídeo do Gabriel, né? Tá, um salve pro Gabriel. Pokémon lendário. Vou botar na velocidade mais alta. Ilha, alienígenas que vão tentar te matar, uma ONG de proteção ambiental fanática por alienígenas que também vão tentar te matar, e uma gangue de noia que também quer te matar. Perfeito. Eu tô fudido. Bem, pessoal, hoje eu venho fazer um vídeo que vem. Não, 2 centavos não, Um vídeo R$2. sobre Necrozma e no Guzma, o Sol e a Lua, de Pokémon Sun e Moon e Ultra Sun e Moon. Ah, tem Necrozma também, mas Necrozma eu já fiz um vídeo sobre ele. Vai lá ver se você quiser saber sobre Necrozma. Eu nunca joguei Sun e Moon. Os dois personagens são os principais antagonistas dessa geração e que quebrou basicamente todo o molde já estabelecido anteriormente por Pokémon, o que é muito bom. Mas o que eu mais gosto de Sun e Moon é isso, ele quebrou um monte de coisa que a franquia já tinha estabelecido e não parece que eu tô jogando o mesmo jogo pela 7ª vez, pelo menos não tanto. Uhul! Pra quem não conhece, a Fundação Aérea é uma ONG de proteção ambiental praticamente, uma fundação sem fins lucrativos que ajuda os Pokémon e os humanos da região de Alola. Não só de Alola, tá? Dá a entender na versão americana do jogo que existem outras fundações aéreas, mas não sei se dá pra contar muito porque é só na versão americana. Porém, existe a menção. Fundada há bastante tempo, Se não existe na versão japonesa, provavelmente foi um erro de tradução, então eles mudaram porque eles queriam. mas não temos uma data especificamente pelo pai de Luzamine, e depois passou o cargo de presidente pra ela. Como eu falei, é como se fosse uma ONG de proteção ambiental. Eles vão lá, tá, todos os bichinhos cuidam, e por isso eles tinham uma grande rivalidade com uma certa equipe vilã que existia naquela região. Mas já a gente vai falar sobre ela. O importante é você saber que a Fundação Aérea também mexia com muitos experimentos, mas não nada antiético até então, só realmente experimentações pra entender e compreender mais Pokémon, coisas que até mesmo tem em ONG, não necessariamente ser experimentos, mas você sabe, tratamentos alternativos, outras coisas do tipo. Eles são tipo a Fundação Speedwagon de Jojo, só que ao invés de investigar homens de pilar extremamente homossexuais, eles investigam alienígenas que vêm de Ultra Wormhole, que tem um portal. Homens de pilar extremamente homossexuais. Vocês sabem que em Jojo os personagens fazem aquelas poses porque é uma referência das capas da Vogue, de revistas de moda que o Araki tira, né? Vocês sabem disso, né? Não sei como o Roberto consegue vir acelerado. Eu consigo de boa, velho. Quer que eu diminua? Eu diminuo. Levemente sugestivo. É possível. Luzamine também tinha seu marido, Mo, que era um baita cientista. Ah, aumentar o volume. Pokémons, e que ajudar eles de todas as formas possíveis. Perdão. E também seus dois filhos, Gladion e Lily, que ainda eram muito novos na época, então não lembram de tanta coisa. Pronto, tá melhor? O Mo estudava uma Ultra Beast única. E caso não sabe o que é uma Ultra Beast, resumidamente é um Pokémon de outro universo que carrega muito da Ultra Aura, que fica toda impermeada por Alola. Não dá pra ver É um lendário de Alola, blá blá blá. ela diretamente, mas ela tá em todos os cantos. E é ela que, inclusive, acaba causando as anomalias que fazem abrir os portais extradimensionais só nessa região. Ele acabou batizando essa Ultra Beast de Cosmog. Tudo bem que a gente sabe atualmente que o Cosmog não é uma Ultra Beast, mas na época eles não sabiam. Novamente, se vocês quiserem saber mais sobre as Ultra Beast, tem um vídeo no canal só focado nela. E o Cosmog era bem de boa com ele, mas em algum momento alguém acabou fazendo alguma coisa com o Cosmog que acabou deixando estressado. Quando o Cosmog fica muito estressado, ele começa a liberar grandes quantidades de energia. Isso acabou trazendo uma reação tão grande que abriu um portal. Esse teste todo pode, inclusive, matar o Pokémon, mas aqui não foi a vida dele que foi tirada. O Cosmog é um câncer de Pokémon porque ele é Shiny Lock até hoje, mesmo que as últimas 2 evoluções finais dele, sim, ele é um Pokémon lendário que evolui não uma, mas 3 vezes. Ele evolui pro Cosmoem e depois ele vira Lunala e Solgaleo. O Solgaleo e a Lunala têm Shinies liberados, inclusive depois as fusões deles, porque sim, eles têm fusões, é um câncer completo. Ele não é o único... Como assim ele não é o único Shiny Lock? Dos lendários de Alola, sim. Ele é o único. Ou eu tô maluco? Você está insano, Roberto? Não, eu não estou. De todos os Pokémon, obviamente não. Mas dos lendários de Alola é o único. Não. Quem acabou sendo sugado por um desses Ultra Wormholes e até mesmo liberando uma Ultra Beast maluca que atacou todo mundo naquele dia, do Mo, ninguém achou o corpo dele. manjo, Mas foi rapaz. levado pro Pokémon, universo, tá então louco? teoricamente tá morto. Mas vamos lembrar de uma certa regra. Se não tem corpo, não tem morte. Já já voltamos a falar sobre isso. Depois do ataque da Ultra Beast bizarra chamada de Nihilego, também conhecida como UB-01 Symbionte, a Luzamine começou a endoidar aos poucos. Ela se entregou completamente ao luto e depois completamente pro trabalho, começando a ser uma mãe mais ausente pros seus filhos. Quando você vai conversar com Gladion e Lily, por sinal, quando eles vão descrever a Luzamine no passado, ela era uma mãe normal, uma mãe muito carinhosa, que cuidava dos filhos, era muito atenciosa, muito feliz, mas depois daquele dia ela nunca mais foi a mesma. Ficou focando estritamente no trabalho, principalmente uma forma de abrir um portal pra outra realidade, especificamente o universo das Nihilegos, o Ultra Deep Sea. Isso aqui é praticamente um evento canônico da Luzamine, porque tanto nas versões Ultra Sun e Moon e nas versões Sun e Moon, esse evento ocorre. Existe uma bifurcação de eventos que acabam alterando eles para os eventos do Necrozma ou os eventos da Luzamine cheio de tentáculo. Mas vou deixar pra falar disso depois. Mas você tem que saber que a perca do Mo é um evento canônico, vai acontecer de um jeito ou de outro. Perda, pelo amor de Deus, Gabriel.
Enquanto isso, na ilha de Melemele, nós conhecemos o nosso queridíssimo Guzma, que todo mundo conhece pelo rap do Crona. O rap é muito bom, não nego não. Mas uma coisa que eu acho interessante nesse rap do Guzma é que ele conta muito bem a história dele, sua trajetória e seu ponto de vista, o que é muito interessante por sinal. A música, além de boa, ela é muito bem feitinha no sentido de letra. Porque Guzma era simplesmente um cara que tentava alcançar o objetivo dele de ser mais forte. Em Alola, mesmo que não tenha liga nem nada do tipo, pelo menos não havia no passado, eles eram bem competitivos, mas de uma forma mais tradicional. Sabe aquele tipo de luta que faz parte de um povo? As batalhas Pokémon fazem parte da sua vida e também fazem parte de vários rituais, principalmente os Trials, que são basicamente desafios das ilhas. Ele e seu amigo Kukui tentaram fazer os Trials, falharam. Mas aqui, novamente, tem outro evento canônico. Enquanto o Kukui, com essa derrota, essa decepção, vai tentar se reerguer, vai tentar conseguir alcançar o objetivo dele de novo, tentar mais e mais, coisa que acaba dando resultado. Este é o Pokémon mais canceroso já criado em todos os tempos. É o Pokémon mais quebrado em tipo, em habilidade, em golpes, em status, tudo. Competitivamente falando, o Incineroar é o Pokémon mais perfeito que a gente tem. Ou mais próximo da perfeição, pelo visto. Ele é um câncer. E qualquer jogador de VGC, né, que é o formato de dupla, né, de lutas em dupla de Pokémon, vai concordar comigo. Qualquer um que entenda minimamente do jogo. Mas que o Jacaré de Fogo de Paldea não é nem comparável. Porque o Jacaré de Fogo de Paldea, que é o Skeledirge, ele é de fogo e fantasma. O Incineroar é Dark e fogo. Então ele tem vantagem de tipo. Ele resiste todos quase os golpes do Skeledirge. Com exceção de um que ele toma neutro, que é o Disarming Voice, que é um golpe de fada. Não me pergunta porque o Skeledirge tem esse golpe. Muito provavelmente porque ele é um cantor, né? Então tem essas temáticas em Pokémon. Mas ele não consegue ganhar do Incineroar, não. Hoje em dia, ele, pelo menos na versão Sun Moon, é o treinador mais forte e também no anime. E não só isso, ele criou a primeira liga de Alola e se tornou professor, ele alcançou muitas coisas que ele queria. Se casou com uma professora E perdeu pro Ash. pra lá de legal, ele se deu muito bem. E ele tem um Pokémon lendário e perdeu pro Ash. Mas tudo bem, o Ash tem dois míticos. Mas a Alola é uma confusão da porra. Pensa o professor mais maneiro da franquia. É verdade. Por outro lado, o Guzma não tinha um incentivo muito legal da sua família. Tudo que eles faziam era exigir do Guzma o primeiro lugar. A gente não sabe tão bem a relação do Guzma com a mãe dele. Parece que ela só é arrependida dentro do jogo. Mas com o pai dele, além de arrependida, ele nos dá umas informações diferentes. Ele fala que tentou consertar o Não moleque somente isso, ela parece grávida depois, né? antes dele começar a entrar nesse negócio de gangue, mas ele acabou dando o troco no velho. E caso você não tenha entendido, o pai do Guzma gostava muito de jogar golfe. E aí você vê os tacos de golfe todo quebrado, falando, bem, eu tentei consertar ele, mas ele deu o troco. Dá a entender que ele agredia o filho várias vezes. Um dia o Guzma não aguentou mais e simplesmente deu uma sua no velho com os tacos de golfe até quebrar. Provavelmente foi isso que aconteceu, pelo menos é isso que o jogo dá a entender. Pela casa do Guzma também, na antiga casa dele, você encontra vários troféus de segundo e terceiro lugar. Ele nunca foi top 1. Todo mundo exige, quando você vai ganhar uma liga, quando você vai conseguir alguma coisa. Todo mundo coloca pressão em cima do Guzma. Mas chegou no ponto que a própria família dele não dava devida atenção e o Guzma só surtou. Ele se tornou um anarquista completo que não liga pras tradições de Alola e nem mesmo as leis de Alola, cagou pra tudo e fundou a Team School, um lugar pra pessoas rejeitadas igual ele, que falharam nos desafios das ilhas e ainda por cima causam tudo que é tipo de caos. Eles roubam Pokémon, atacam outras pessoas, roubam elas, assim, no sentido monetário mesmo, e até mesmo dominaram uma cidade inteirinha pra ele, onde tá cheio dos seus roubos e até dizer Crystals, porque o Guzma, por uma questão de ele não ter ganhado uma Z-Crystal, ele não conseguiu vencer o desafio da ilha, ele roubou todas do tipo inseto, porque o seu tipo principal é inseto, e ele não usa Z-Move, é só pra ninguém mais usar mesmo e foda-se. O Guzma é extremamente egoísta no início do jogo, ele é um personagem que, aparentemente, ele é mais arrombado, a Luzamine é mais de boa, pelo menos o que tá entendendo no início do jogo, mas carinha dela dedura um pouquinho que ela também não presta não. Bem, acho que agora que você já tem um contexto da origem da equipe School e também da Fundação Aérea, podemos chegar no próximo ponto. Vou começar pelo ponto de vista dos jogos Pokémon Sun e Moon, só pra deixar bem claro. Ultra Sun e Moon a gente vai falar já já. Mas aqui a gente acaba encontrando a Lily. Ela é agora assistente do professor Kukui, agora que ela cresceu, e ela tá cuidando de um Pokémon muito especial, o Cosmog, que eu citei anteriormente. E parece que ela tá fugindo da Fundação Aérea. Então, por vários momentos do jogo, toda vez que a gente tá relacionado com a Fundação Aérea, e até pela primeira aparição de uma Nihilego no jogo, a Lily nunca tá por perto, porque ela não quer ser identificada pela Fundação Aérea. Mas quem é responsável por todos os eventos do jogo é a Luzamine. Ela que mandou todos os membros da Aérea. Eu gosto muito do design da Luzamine. Ela conseguir falar mais diretamente com o Guzma. Eles já se conheciam no passado, numa época onde ela tinha o marido dela, era mais tranquila, onde o Guzma era um jovem treinador promissor, e ela era uma das pessoas que sempre dizia pra ele que via muito potencial nele. Não era mentira, não era uma forma de manipular ele na época, ela de verdade acreditava na força do Guzma. E caso você não tenha notado, o Guzma faz referência aos Bug Catchers nos jogos de Pokémon. Tradução, os NPC mais fracos dos jogos que só usam Verdade. inseto bucha. Que legal, não o Pokémon sabia Ace disso. dele na época era o Impod, que é um Pokémon muito ruim. Porém, com ele Quando ele evolui, ele tá muito mais o forte. Golisopod O seu é bem Ace forte. a evolução do Impod, o Golizopod, que é um Pokémon bem mais forte e destrutivo. Bem naquela vibe Magikarp e Gyarados. Como eles já Então, tinham uma tipo, relação bem de respeito interessante, mútuo, né? o Guzma decidiu Inseto e ajudar. Ele tava só simplesmente fazendo aquele caos que a gente vê em
vários momentos do jogo, sequestrando Pokémon, tentando distrair o protagonista em mais de um lugar pra Fundação Aérea poder fazer o que ela tava fazendo desde o início do jogo. Procurar o Cosmog. O Cosmog tava fugindo junto com a Lily esse tempo todo. E a equipe Skull só tá lá realmente pra te atrapalhar. Nós vamos descobrindo mais sobre essa relação equipe Skull e Fundação Aérea graças ao Gladion, que é um dos personagens principais dessa história, que eu já falei anteriormente, que era o irmão da Lily, ainda é no caso. E ele leva um Pokémon bem misterioso, o Type Nu, um Pokémon teoricamente fabricado na Fundação Aérea. Mas assim, peraí, eles não preservavam o bicho? Não é? Por que eles estão fazendo experimentos com Pokémon? E calma aí, esse bagulho vai ficar bem mais profano já. Bem, o plano dela acaba se realizando, ela consegue distrair o protagonista e sequestrar a Lily junto Eu com o nunca Cosmog, joguei isso que aí, ela não. estava Queria tentando ir jogar, atrás mas eu dele não tenho no início do videogame. jogo. E aí temos o confronto na Fundação Aérea, enfrentamos uma porrada de NPC como todo jogo de Pokémon, e chegamos em um momento que a Lily tá tentando confrontar a Luzamine. E a Luzamine até fala, se quiser, vem me parar, pode vir. Só que a Lily treme de medo e ela não vai até a mãe. A mãe vai pro quarto secretinho dela, que a gente não sabe o que tem exatamente lá, e vai embora. A Lily e o Gladion têm um grande problema de autoestima. Bem, principalmente a Lily. O Gladion aparentemente o sistema de áudio do LivePix voltou, agora eu consigo usar normal. Enfim, boa tarde a todos, boa tarde, Roberto. Como é que você vai, meu Boa tarde. camarada? Tudo Tamo bem? junto, meu irmão. Espero que todos estejam tendo um ótimo domingo. Morra Power Scaling e reaja ao vídeo sobre design de mundos de Elden Ring que eu mandei no Discord, por favor. Tamo junto, Robertão. Muito obrigado, Spice. Tamo junto, meu irmão. Vou assistir sim. Deixa eu só terminar esse aqui que a gente assiste. pelo menos conseguiu se libertar das cordas da mãe dele muito mais cedo, por assim dizer. Mas a Lily até hoje tem problemas com isso. Dani, hoje vai ter o app de One Piece. Já teve, né? E foi o último capítulo, o último episódio do remake lá da Ilha dos Homens Peixes, né? Semana que vem a gente começa com a volta de Egghead, abertura nova, encerramento novo, e a gente vai reagir aqui. O capítulo e o episódio. Fechou? Ficarei em dia, eu prometo que eu vou ficar em dia até domingo que vem, que eu ainda tô no meio de Egghead, que eu não vi tudo. A mina é aquele tipo de pessoa que sempre tá te colocando pra baixo e tentando colocar você sempre como Realmente, a qualidade da câmera fica bem vale melhor, pra assim. você, se você é Não da vou família mexer dela mais. ou não. Todas as vezes ela tenta colocar você contra você mesmo, fazendo você sentir mal. É no sábado de noite, ela faz isso Dani, com se eu não me os engano. filhos, Eu acho que é principalmente com a isso. Lily, fazendo ela se sentir mal pelo fato de ela tá ali. Não só isso, como ainda pra cima de... Peraí. O Patrick perguntou o seguinte: Roberto, qual é mais importante pra você, o One Piece ou o Flamengo? Essa é uma pergunta de canalha. É literalmente você perguntar pra um homem o que ele ama mais, se é a mãe ou a esposa. Você não faz isso. Essa pergunta não se faz. Antes era, mas ao que parece vai mudar o horário. Não, sim. Antes o One Piece passava no domingo de manhã. Agora eu acho que ele passa no domingo à noite ou no sábado à noite. Eu não tenho certeza, tem que ver. Não, eles mudaram o horário. Com certeza mudaram o horário. Eu não sei exatamente quando vai passar, tá? Mas eu vi que uma conta compartilhou a prévia do próximo episódio de One Piece no Twitter. Então eu imagino que já vai ter saído no momento que eu vou fazer a live. Domingo à noite, eu acho. Tá. Se é domingo à noite no Japão... Anônimo mandou R$5. Depois reage ao vídeo do Tassiano sobre a Zekeio e Moe no Midlock. Demorou. Perfeito. Então vai ser terminar esse vídeo, vejo o do Souls lá que o Spice mandou e depois eu vejo esse. Tá bom? Das Akuma no Mi Tassiano. dando cada coisinha que a Lily... Então o horário eu acho que vai ser domingo à noite no Japão, domingo de manhã no Brasil. É isso? É isso. vai fazer na vida dela. Cada coisinha sem um mínimo de livre-arbítrio. Caso vocês não tenham notado, Lily tem um design que lembra muito a Nihilego. E isso não é à toa. Ela se veste desse jeito porque a mãe dela manda ela vestir desse jeito. Pra, né, nutrir essa obsessão que ela tem pra essa guarda viva bizarra. A Luzamine tá chegando num grau de loucura... Peraí, eu tenho que fazer uma coisa aqui. Eu vou mandar uma mensagem para a pessoa que fez este vídeo. Por quê? Porque eu tô num grupo com ela. Você tá mentindo, Roberto? Não estou. Deixa eu só achar aqui, amigos delirantes. Aqui, ó. Ô, Gabriel, eu tô reagindo ao seu vídeo A Loucura de Sunny Moon, tá? Depois dá uma passada aqui no chat, qualquer coisa, senão eu te mando o voto. Tamo junto, meu irmão. Bom domingo. Roberto, você está mentindo. Não. Ô, Gabriel, eu tô reagindo ao seu vídeo A Loucura de Sunny Moon, tá? Mas quem garante que é ele? Um instante. A voz do Gabriel é inconfundível. Cadê? Onde está? Cara, sabe a ideia do dragão? Não. Então, eu pensei em algo semelhante porque ele mesmo, eu não sei se você já notou, mas o Drampa, ele faz referência a realmente um ser da cultura baiana que é tipo um velhão tempestade, só que ele é gente fina. Esta voz? Salve, Roberto. Finalmente voltou a mandação de áudio. Eu não mexi em nada. Delícia. Oh my god.
Eu gostaria de pedir, né, que depois do vídeo do meu companheiro Spice fosse reagido Depois tá ao sendo agora. hino do Pouso Alegre, o hino de futebol mais otaku que existe no futebol mundial. Boa tarde a todos da live. Boa tarde. Você mandou 1 e 1. Sem Tem que saudade. falta 99 centavos, mas Ai, depois eu Power vejo. Skill. Sim, o Power Scaling tem que sucumbir. Então vamos terminar aqui primeiro. tão grande, numa espiral de desastre, Sim, que não ô, dá Gabriel. pra passar muito pano não, mas calma que vai piorar, porque quando a gente entra na salinha secreta dela, a gente só entra em um dos momentos mais cruéis da franquia Pokémon, onde você entra lá naquele quarto, onde tá cheio de experimentos, Pokémons congelados, Pokémons em tubos de ensaio, tudo que é tipo de experimento bizarro que você pode imaginar com Pokémon. Como eu falei, são um dos momentos mais explícitos em relação à violência contra os Pokémon nos jogos. Tem outros momentos, como a Mamãe Marowak, e vários outros que você procurar pela franquia, mas aqui é bem explícito. O que é bem explícito. E é interessante porque a Luzamine aparentemente é de uma fundação que tá literalmente protegendo o meio ambiente, não é? Não é isso? Você vê os bichos lá, estão tudo congelado, tô com uma carinha de medo, é uma situação bizarra. Além do mais, a gente entende a origem do Type Nu. Lembra o Pokémon que foi antes? Ele é um Pokémon lendário criado artificialmente pela Fundação Aérea Lendário, para isso. enfrentar e capturar Ultra Beasts e proteger a região. Intenções boas. Marlon, estávamos errados. Não, o Type Nu, o Type Nu não é Shiny Lock. Você recebe ele de um NPC em... Eu não sei se é no Sun and Moon, no Ultra Sun and Moon, no Sword and Shield, que você pode ficar tentando e ele vem Shiny. Acho que é isso. Não é isso? Tenho quase certeza que é isso. Ele não é Shiny Lock. Geekmo mandou R$1. Beleza, Gui. Completando os outros 99 cents. Valeu. Né? Mas é descrito na sua criação que muitos Pokémon foram mortos pra gerar o Type Nu. Vários mesmo, diversos experimentos foram feitos. E ainda estamos falando de uma ONG de proteção ambiental. Não faz muito sentido. Quer dizer, faz sentido na cabeça dessa lunática aqui. Porque pra ela, preservação é isso. A gente tem que experimentar, destruir o atual pra gente poder preservar no futuro, sabe? Os fins justificam os meios pra alcançar o objetivo, coisa que vem de um pensamento claramente deturpado por parte dela. Type Nu não é o único. Existem vários dele. E eles são conhecidos como Type Fu originalmente. Um Pokémon que poderia copiar qualquer tipo existente. Sem acesso a nenhuma mecânica do tipo, é natural, por assim dizer. Natural entre aspas. Como Só que como Arceus. eles não alcançaram o objetivo necessário, primeiro, eles simplesmente colocaram uma máscara pra conter suas habilidades que não estavam funcionando apropriadamente. Essa máscara pesa muito, machuca o Pokémon, dói pra caramba e não deixa ele respirar direito. Isso aqui é praticamente tortura com o bicho. E quanto mais eles se rebelaram, mais a Fundação Aérea fez tudo que é tipo de atrocidade, até chegar ao ponto de congelar eles. O Gladion só conseguiu salvar um até então, que é este Type Nu que acaba evoluindo pra Silvally. O treinamento do Gladion, ele consegue controlar seus poderes, quebrar essa maldita máscara e evoluir pra Silvally. A evolução em si dele é controlar o sistema Silvally ou Arceus. Silvally? O sistema projetado que é a sua habilidade faz com que ele mude de tipo, igual o Pokémon Deus Arceus. Ele é uma tentativa de recriar Deus. Vocês querem que eu deixe um pouquinho mais profano, além dos experimentos extremamente grotescos da Fundação Aérea? No Terali, que não dá pra considerar isso canônico, mas dentro dos vazamentos, além de coisas muito suspeitas de Typhlosion, também teve umas coisas dizendo Não que como procurem. seria feito os discos de transformação do Silvally. Eles seriam feitos da própria plate de Arceus. No caso, de pedaços dela, não da plate inteira. Então, o nível aqui de bagulho profano que a Luzamine fez é absurdo. E ainda fez essa criatura sofrer pra caramba na mão de toda essa fundação maldita. Repito, isso era pra ser uma ONG de proteção ambiental. E aqui já dá pra entender os aspectos, a real personalidade e tudo que esses personagens querem mostrar pra nós. Como foi, eles acabam quebrando o que a gente conhece dos vilões de Pokémon. Tirando a quinta geração, todas as anteriores tem o vilão principal e tem seus servos. Eles podem ter umas relações mais complexas aí no meio, mas a maioria é isso. Tirando a equipe Magma, a equipe Aqua, que elas são só burras mesmo. Luzamine é uma mulher que focou totalmente no trabalho, nunca superou de verdade o luto e tentou focar em terminar os estudos do seu marido sobre as Ultra Beasts, de uma forma insana, uma forma dela preservar e não perder mais Interessante nada esse na vídeo, eu não sua sabia vida. de quase Mas nada a forma disso. como ela faz isso é deixando seus filhos maus pra que eles não façam nada. Ela não quer que eles tenham livre-arbítrio. A mesma coisa é prendendo os Pokémon em cubo de gelo e matando vários outros, porque teoricamente isso é necessário pra criar um futuro melhor, onde todos vão estar protegidos. Não só isso, como ela quer experimentar também as Os Ultra fins Beasts. justificam os Acredita que meios, através né? desses seres que destruíram seus ecossistemas, ela pode Lisandre, alcançar a real evolução. Até mesmo Lisandre da própria é muito Tudo ruim, que eu ela gosto faz, dele. teoricamente, é naquele princípio dos fins justificam os meios, mas não dá pra justificar de jeito nenhum. Enquanto o Guzman, que E vamos e convenhamos, Nihilego é um Pokémon merda, ele é um Pokémon bosta, ele é provavelmente uma das piores Ultra Beasts, ele tem um tipo patético. Por quê? Porque o Nihilego tem um tipo muito único no jogo, tá? Ele é Poison e Rock. Isso significa que ele toma 4 vezes super efetivo do tipo Terra, que é um dos tipos mais ofensivos do jogo inteiro. Então, não é algo muito legal de você usar no competitivo, não é uma ideia muito boa. Eu não tenho certeza se ele tem acesso a Levitate, que é uma habilidade que deixa você imune aos golpes de terra, mas eu acho que não. Tenho quase certeza que não, tá? Mas é isso. parece ser o real vilão inicialmente, não é. Ele é meio que o segundo lugar, até nessa questão de ser o vilão do jogo. Ele não se importa muito com isso. Guzman não se importa muito com nada. Mas ao mesmo tempo ele tem um grande respeito pros membros da equipe Skull, porque sempre respeitaram ele de verdade, como ele é. A pressão que a própria região de Alola colocou sobre ele, que seu pai colocou sobre ele, fez com que ele aprendesse através da força. A forma da Luzamine, do ponto de vista dele, não é errada. E como ela sempre demonstrou respeito também por ele, ele não se importou de ajudar ela, em nenhum momento. E a Luzamine não estava mentindo sobre a parte de achar ele interessante, vocês vão entender já já. Adicionar mais um crime pra Luzamine, ela simplesmente pega o Cosmog, que é um Pokémon lendário, e quase mata ele pra abrir um portal pra outra dimensão. Eu tô falando, gente, ela cometeu trocentos crimes diferentes em Alola.
Assim, vamos fazer uma listinha aqui. Quem cometeu mais crime no Havaí? A Luzamini, o Guzman, o Necrozma ou o Ezra Miller? Sei lá, alguém faz as contas aí embaixo. Tomar no cu não quero. O que acaba não matando o Cosmog, mas cria uma reação que força ele a evoluir Muito mais bom, cedo pra Gabriel. Cosmoe, que é uma forma estática do bichinho. E aí ela vai pra dimensão das Nihilego junto com o Guzma. Sendo assim, o papel da Lily e do protagonista chegar até ela. Tanto que a gente vai todo pra aquele tempo da evolução, pra terminar a evolução do Cosmoe, pra ele se tornar Solgaleo, Lunala, dependendo da versão do teu jogo. E assim a gente vai pro Ultra Espaço, principalmente pro Ultra Deep Sea, pra enfrentar a Luzamini. E lá a gente consegue entender um pouquinho mais dos personagens, principalmente o ponto de vista do Guzman sobre tudo isso. Que ele não vai intervir mais. Ele tá entendendo quanto a Luzamina tá doida. E eu não tô zoando, gente. Quando eu falo que ele entendeu, é que ele realmente nota que a Luzamini, quando ela elogiava ele, ela tá falando sério. Ela tá falando tão sério o fato de achar ele interessante, que quem ela queria que se fundisse com a Nihilego, que servisse como experimento Ultra dela Beast, simbionte, não Burst. fosse o Guzman. Ela nunca mentiu o fato de ter interesse por ele, de achar ele forte, interessante, tanto que ela ia usar ele também como experimento. Você tem noção da loucura dessa mulher? Ela literalmente objetifica todo mundo na vida dela. A E Ultra quem acaba Beast fazendo Burst, isso entendi. é a própria Luzamini. Burst, né? Câncer de Pokémon. Oxi! Isso eu nunca tinha visto. E aí temos a boss fight contra a Mother Beast Luzamini. A Luzamini nessa forma Ultra Beast bizarra. Nihilegos são Pokémon meio neutro. Eles não têm personalidade exatamente. Eles vão tendo personalidade daqui Eu nunca tinha visto isso. E também aumentando Vou ver os umas efeitos gameplay sobre a do simbiose Sun e Moon onde eles estão no depois. momento. Então, pra dar um grande resumo pra vocês, o veneno da Nihilego não controla ninguém. Ela só aumenta o que já tem lá. E a pessoa pode ficar agressiva por motivos externos. No caso da Luzamini, aumentou ainda mais a obsessão dela. E você pode ligar isso a diversas analogias, a entorpecentes, bebidas alcoólicas, drogas, seja o que for. Ainda é uma forma da Luzamini esquecer o luto, ter o hiperfoco dela em outro canto. Além do Parasita. design, até a própria cena ser bem Ele é uma grotesca, água Gustavo, viva, né? Pokémon. Não necessariamente pesado, mas é bem estranho. Legal dá uma sensação esse de design. estranheza. A gente não vê muito disso na franquia Pokémon. E eu até queria Não mais mesmo, cenas bem- como a da Luzamini, ou do Volo, ou do Giratina, cenas de impacto mesmo. As cores mais neutras da Nihilego, mais Volo claras, melhor mais vilão. escuras, e ela virando essa coisa que tenta atacar tudo pelo caminho dela. Agora entendemos que o Guzma deu com o rabo entre as pernas. Ele também não ia querer me fundir com essa merda, não. Aí você usa um Pokémon extremamente roubado, como a Lunala. A Lunala é psíquico e fantasma, é muito forte. Muito. E obviamente ela dá super efetivo no Nihilego. Porque o Nihilego é veneno, então toma super efetivo de psíquico. Derrotando ela, a gente vê o primeiro momento de Dá lucidez vontade da Luzamini mesmo. no jogo todo. Ela vendo a sua filha se esforçando pra parar ela, inclusive a Lily usa o Pokémon lendário pra estourar a própria mãe, acho isso muito foda. Mas é muito bom ver esse pequeno momento de lucidez da Luzamini. Ela dá valor pra filha dela. Ela fala como se, nossa, como Eu a minha prefiro filha o Solgaleo, cresceu, né, mas como tudo ela tá bem. bonita, como ela tá forte. Como se aquela Luzamini, de anos atrás, antes do Mou ser roubado por uma Ultra Beast, tivesse voltado. E não foi exatamente isso que rolou, é por causa mais do veneno que ela tá falando desse tipo de coisa. Mas isso mostra pra nós que ela tem um lado mais humano. Os vilões anteriores de Pokémon, geralmente eles são só do mal. E até aí, ok, é o propósito deles. Até a quinta geração que eu elogio muito, o Ghetsis é só um grandiosíssimo arrombado. O N é o personagem mais interessante do jogo. Mas a Concordo. Luzamini e o Guzman não. Luzamini é uma pessoa que tentou procurar a fuga Concordo. do luto da pior forma possível. E acabou se afundando mais e mais no seu próprio veneno. E destruindo a vida das pessoas que ela amava e dos seres que ela prometeu proteger. Tudo que ela está fazendo no jogo, Fantástico o ela roteiro faz do com a Gabriel, boa intenção fantástico. de ajudar a preservar tudo no futuro. Ela tem medo de perder as coisas. Mas, né, de boa intenção o inferno tá cheio. E a Luzamini é a prova disso. Enquanto o Guzman é alguém que quer mudar uma coisa zoada de Alola. Essa competitividade exagerada. Não é algo nem exclusivo de Alola. Esse lance de competitividade extrema, de tudo ser uma competição, de colocar um contra os outros, principalmente jovens. Não é que competição em si é ruim, mas eu tô falando do lado mais tóxico, a ponto dos pais mesmo descontarem nos próprios filhos, como rolou com o Guzman. Vocês viram o que fizeram com ele? Ele replica o ciclo de ódio que o pai dele fez com ele. Ele me agrediu, eu vou agredir de volta. E quem sofrer na mão do Guzman pode acabar fazendo a mesma coisa no futuro, agredindo também. São dois vilões que sim são pessoas deturpadas, sim são pessoas que estão fazendo maldades, mas existe uma outra faceta que deixa eles muito interessantes, muito acima da média pra padrão da franquia Pokémon, na minha opinião. E agora, vamos para a versão Ultra Sun e Moon, que tem umas coisas pra acrescentar lá pra vocês. Ok. Mas pra cada Game Freak vai ter que colocar essas cutscenes longuíssimas. Verdade, Homem Salão. Hypa pra caramba, me ajuda na moralzinha, que eu quero que esse vídeo Hypem o de vídeo. acesso. Esse é o mês do Pokémon Day, e eu espero de verdade que vocês me ajudem, porque eu quero fazer a cobertura dos jogos ZA também, quando eles lançarem. Então, me dá uma força. E esse vídeo obviamente foi lançado antes do Pokémon Day. E se vocês verem na live que o Gabriel fez do Pokémon Day, eu participei. Sim, eu estava lá. Sim. Assim aí, porque deu muito trabalho pra fazer esse vídeo, vocês Em pediram áudio, obviamente, bastante. mas eu estava lá. agora voltando pro vídeo, caso você não saiba, os jogos Pokémon Sun e Moon e Ultra Sun e Ultra Moon são duas timelines diferentes. Acontecem os eventos canônicos que eu falei anteriormente de um jeito ou de outro, mas outras coisas acabam mudando. Como, por exemplo, a intervenção da Ultra Recon Squad, uma equipe que não é vilã. Eles estão tentando avisar o pessoal do nosso universo que, ó, tem um bicho aqui que suga a luz de todo mundo e tenta matar geral. E ele Necrozma, basicamente né? ferrou nosso universo, a gente tá condenado praticamente. Estão tentando impedir ele de fazer coisa pior com o universo de outras pessoas. E adivinha quem acaba escutando isso? Luzamini. O hiperfoco dela agora vai pro Necrozma. Mas como eu falei, Luzamini fazer merda é um evento canônico.
ela faz tudo que eu falei anteriormente, tudo. Mas agora ela tá um pouco mais sã, porque ela tá realmente se devotando a enfrentar o Necrozma. Ela até mesmo dá uma desculpa do porquê ela tá fazendo as coisas ruins. Vou abrir a Ultra Fenda Espacial e enfrentar os Pokémon que desejam roubar nossa luz. Vou capturar até mesmo o pobre Necrozma. O Guzma segue mais ou menos o padrão do primeiro jogo. A diferença é que ele segue mais Acho que vai pra capturar o ajudar ela. lendário de nós. Essa mulher não vai aguentar o Necrozma sozinha. Tava de Ele vai cosplay, é ajudar verdade. ela, diferente do primeiro jogo, que ele tava seguindo só porque ela tinha mandado mesmo. E de qualquer jeito, os dois acabam apanhando e vem o Necrozma. Eu já tenho um vídeo só falando do Necrozma. Eu só queria dar um ponto que Lusamine e Guzma tem um padrão de cores muito semelhante ao do Necrozma. Em cores no geral mesmo. O amarelo com preto é representado muitas vezes no design da Lusamine. O fato dela ter um cristal negro com detalhezinhos verdes é semelhante ao Necrozma. Essa música é de Scarlet Valley, tá? Cor dele indo pro preto, como se tivesse Vi sim, Homem Salame, vi Necrozma todos. foi feito pra proteger o multiverso. Ele Só é me o interessou o criador, Dragonite. Senhor da luz. Ele é a E o luz de Feraligatr. do mundo, basicamente manifestado em um ser físico. E ele perdeu tudo isso por causa de um acidente que rolou muito tempo no passado, que acabou ferindo gravemente e matou ele praticamente. E depois ele voltou. Só que com essa coisa que não se importa de destruir qualquer universo e sugar toda a luz que existe em todos os astros daquele mundo, só pra poder voltar pra forma original dele. Ele é a mesma coisa que esses dois. Ele era algo bom, ele era algo que foi feito pra ajudar as pessoas, mas na própria loucura mesmo, na própria insatisfação e instinto mesmo, ele passou por cima de cada um dos outros seres que também foram feitos pra proteger, pra Virou simplesmente Ultra, alcançar seu poder original. Sendo que ele tá indo contra o que ele foi feito pra fazer. E é por causa disso que acaba gerando uma outra dualidade entre Lusamine e Guzma, onde eles estão mais neutros nessa timeline. Tanto que no pós-game, o Guzma te ajuda muito a enfrentar a equipe Rainbow Rocket. E a equipe Skull, como a gente conhecia, morre. Agora tem um Xão lá atrás. Eles ainda não respeitam a Lola da forma que você pensaria. Eles não querem aquela competitividade tóxica. Eles não querem sofrer mais represália. Eles mantêm tudo isso. Mas eles não cometem aqueles crimes, aquelas atrocidades que eles faziam antes. E agora tentam ajudar da forma deles. Através da força, mas pra proteção. E não pra machucar quem não merece nada disso. Novamente, é o Guzma que ajuda a gente a enfrentar a equipe Rainbow Rocket, que tem todos os vilões anteriores da franquia. E até a Lusamine ajuda. Lusamine tem até um momento com seu marido Mo. Sim, ele está vivo e não foi jogado no Vasco. Mas ele está sem memórias. E aqui, novamente, eu acho que mostra mais um traço. Ah, cara, esse meme do Vasco é o melhor de todos os memes, velho. Da humanidade da Lusamine. Ela conversando com o marido É dela, muito sem bom, saber porra. que ela é sua esposa. Eles têm opiniões muito parecidas, mas ela não Muito conta bom. pra ele quem ela é. Nem tentei atrás, porque ela pensa, ele parece estar mais feliz agora. Parece ter vergonha até mesmo de mostrar o que ela se tornou. Cara, o que ela jogo fez, fantástico, e de a história é tirar muito aquele sorriso boa da cara do Mo. Simon. Eu ainda acho egoísmo por parte dela, porque eu acho que a Lily tinha que ter noção que o pai dela tá vivo. Ela e o Gladion mereciam ter contato com o pai, mesmo que ela não quisesse. Ele tem o direito de saber que tem filhos, mas dá pra entender o lado dela. Tanto o Guzma quanto o Lusamine são bem humanos. E não um genérico de, eles têm passado triste, tadinho deles. Não, eles fazem coisa ruim mesmo, eles são bem zoados. E Gostei muito do vídeo, o Gabriel, jogo depois cara. até tenta Muito penalizar bom. eles, principalmente na versão Sun e Moon, porque lá eles estão muito Eu gostei mais real maduros, mesmo, que não a é gente porque ele é meu acaba parça aprendendo não, sobre tá? tudo isso. Tenham noção dos seus sentimentos. Que eu nunca tinha Coisas visto um ruins vídeo podem dele. acontecer na nossa vida e vão acontecer, infelizmente. A vida é assim. Mas eu mostrei aqui vários casos onde esses dois personagens aqui não conseguiram. Eu acho o Ultra Sun e Moon os piores jogos da franquia. Não adicionaram quase nada de conteúdo comparado a Sun e Moon, mas cobraram full price pelo jogo. Podia ter sido uma DLC, concordo plenamente com você. Eu nunca joguei o jogo, mas pelos seus argumentos faz todo sentido. Pessoalmente, eu só joguei os jogos de Switch. Eu joguei todos os jogos de Pokémon dos main de Switch. Eu não tenho eu não tenho Pokémon Snap. Provavelmente um dia eu vou comprar pra jogar e tal. Mas todos os outros eu tenho. Eu tenho o Let's Go, eu tenho o Sword and Shield, eu tenho o Scarlet Violet, eu tenho o Legends Arceus. E obviamente vou ter o ZA, né? O Legends ZA. Eu não sei se eu vou comprar o do Switch ou se eu vou comprar a versão do Switch 2, porque vai ter duas versões muito provavelmente, tá? O Switch 2 deve ser lançado na semana que vem, a gente vai saber preço e tudo. Vou comprar porque eu sou viciado em Nintendo, né? E eu falava muito mal da Nintendo. Mas eles têm que sair pro Switch 1 porque tá faltando ainda alguns Pokémons para que você possa capturar todos eles, né? Já que teve o Dexit, né? Os jogos agora, desde o Sword and Shield, não tem mais todos os Pokémon disponíveis. Então, o que eles fazem? Eles precisam botar todos os Pokémon disponíveis em outros jogos. Mas, muito provavelmente você vai poder jogar jogos do Switch 1 no 2, se você pagar uma subscription, né? Uma assinatura, algo do tipo, né? Vamos ver. Terminar o vídeo aqui só. Expressar bem o que eles sentiam. Negar o luto. É um baita ou vídeo, descontar Gui. suas frustrações, Baita que vídeo não tem mesmo. nada a ver, não é a forma de Vou solucionar mandar seus problemas. vou Os personagens falar só que vão entender isso depois pro de Gabriel que é a perder muita referência coisa foi pelo sua, né? caminho. Que é a O indicação tanto de foi sua. Pokémon e pessoa que sofreu nessa caminhada nunca vai poder ser desfeito. Essa é a grande realidade dos jogos Pokémon Sun e Moon. E por isso mesmo que torna essa história mais sombria, porque no final das contas, de Muito todos boa, os por vilões da sinal. franquia até então, naquela época, os Lusamine e Guzma são até de certa forma os mais pé no chão. E isso que torna eles mais assustadores, principalmente no caso da Lusamine, porque nem o Guzma consegue ser tão cruel quanto ela foi com a própria família e com os Pokémon em volta dela. Repito, eu entendo que ela estava passando por problemas, eu entendo de verdade, mas não dá pra justificar nada do que ela fez. A crueldade dela em si Verdade. não pode ser perdoada. Enfim. Baita vídeo do A Gabriel. crueldade dela em si não pode ser perdoada. Eu vou deixar aqui um like. Quem quiser assistir o vídeo, se inscreva no canal do Gabriel, deixa um like, um comentário, porque ele é parceiro, ele é gente boa. Porra, baita vídeo. Porra, baita vídeo. Eu nunca tinha jogado Sun and Moon e por isso não sabia da história. Deu vontade agora. Tamo junto, meu irmão.
Tá aí o meu comentário. Eu sempre dou um like, mando pra vocês, deixo um comentário, porque obviamente ele tá reagindo ao conteúdo de outras pessoas. É o mínimo que a gente pode fazer, tá? Sempre façam isso quando vocês estiverem fazendo lives ou, sei lá, compartilhando comentário, o conteúdo de outra pessoa. Enfim, esse foi o vídeo do Gui.